Vou comentar hoje uma notícia que saiu em dezembro de 2017. Vários sites publicaram uma história sobre um concurseiro que foi fazer uma prova na UFRJ e ficou em dúvida sobre uma questão de interpretação de texto que trazia uma música composta pelo Nando Reis. Esse cara saiu da prova, ficou inconformado com o gabarito e resolveu mandar uma mensagem consultando o autor daquela letra. Então ele escreveu pelo Facebook para confirmar se as respostas realmente estavam certas. O Nando Reis respondeu dizendo que discordava das respostas indicadas como corretas no gabarito. Só para vocês saberem, a primeira questão perguntava o que o uso das reticências estava indicando num determinado trecho da música, e aí o Nando Reis, além de falar que achava que as reticências expressavam certeza, apesar de a resposta correta no gabarito ser hesitação, ainda acrescentou que na letra original, na versão que ele compôs, não havia reticências. A segunda questão era sobre o verso "Vivo como você quer". A prova perguntava qual alternativa tinha um significado mais adequado para a palavra vivo nesse caso. A resposta indicada no gabarito era aproveitar a vida, mas o cantor falou que quando ele escreveu, a ideia era expressar o sentido de perdurar. Depois o Nando Reis fez um vídeo comentando isso, dizendo que na verdade o objetivo dele não era dizer que a resposta estava necessariamente errada, mas que por se tratar de interpretação, ele considera que não pode existir uma resposta certa. Muita gente acha que recorrer ao autor para confirmar o sentido de um texto é o caminho mais confiável para saber o que o texto diz de verdade. Para o senso comum é muito óbvio que o autor é a melhor fonte. Muita gente pensa assim: se o cara escreveu, quem sou eu para querer saber mais que ele sobre o sentido daquilo? Então nesse vídeo eu vou comentar uma teoria literária que questiona essa ideia de o autor ser a voz suprema sobre os sentidos de tudo que ele escreveu. Uma coisa que pouca gente sabe é que a ideia que a gente tem de autoria é muito recente na história da humanidade, ela é muito moderna. Na antiguidade, até o comecinho da Idade Média, essa preocupação de indicar quem era o responsável por uma obra, quem tinha feito, quem tinha criado, não existia. As histórias eram criadas e recontadas continuamente, e aí cada pessoa que recontava a história tinha liberdade de tomar as decisões sobre o que ela queria mudar. Então, nessa época, diferentes tipos de narrativas circulavam por aí sem que ninguém questionasse quem tinha criado aquilo. Não existia uma pessoa responsável por aquela narrativa, e sim mediadores que ajudavam a propagar aquelas histórias. Na Idade Média existiu sim um pouco da ideia de autoria, mas principalmente para que fosse possível identificar e punir aquele que tivesse escrito um livro considerado herético. Essa ideia de autor e de direito autoral que a gente tem nos dias de hoje foi surgir mesmo depois do período da Renascença, que foi quando o indivíduo passou a ser exaltado na arte, passou a ter um prestígio pelas coisas que ele criava. Por isso fazia sentido reconhecer a pessoa como proprietária daquilo que ela tinha concebido. Daí já dá pra ver como a gente mudou a relação com o autor. Antes a figura do autor nem existia e agora a gente dá todo o poder pro autor, a gente acha que o autor é a voz mais válida, mais poderosa para dar a palavra final sobre os sentidos, os significados do que ele escreveu. Acontece que lá pela década de 60, algumas discussões levaram à criação do conceito de morte do autor, que é do francês Roland Barthes, mais ou menos assim que fala. Para ele, o sentido do texto tem que estar no próprio texto e não depender de alguma validação externa. Isso está diretamente relacionado àquela ideia de que a intenção do autor não é determinante para o que ele vai escrever. Como assim? É mais ou menos como o nosso "não foi isso que eu quis dizer", porque mesmo que você escreva ou fale alguma coisa com uma intenção de ser delicado, de ser sensível, se essas características não se materializam no texto, a sua intenção se perdeu. Não interessa a intenção do autor se aquilo que ele queria não se concretizou na forma de discurso. E muitas teorias falam sobre a impossibilidade do sujeito controlar os sentidos daquilo que ele produz. Esses sentidos escapam. E é daí que vem a ideia de que o autor não pode ter a palavra final sobre o que ele escreveu, porque muitas vezes a intenção dele, a intenção da pessoa e o texto de fato são incompatíveis. Ou seja, o autor quis dizer alguma coisa, mas pode ser que as palavras que ele usou, a construção que ele usou,
não tenham sido suficientes para criar aquela possibilidade de sentido correspondente à intenção original. Nesse texto, A Morte do Autor, que está aqui na descrição para quem quiser, o Barthes também comenta que desde o momento que um fato é contado, a origem daquela ideia se perde. Então, para ele é como se a escrita começasse com a retirada da figura do autor. O autor sai de cena, olha, você já escreveu e agora são as pessoas que vão atribuir sentido e não mais você. Outra coisa que está presente nesse texto também é que muita gente tem uma tendência a juntar a obra do indivíduo responsável por ela e o texto como se a obra fosse assim uma confidência do autor. Eu vou ler um trechinho para vocês. A imagem da literatura que podemos encontrar na cultura corrente é tiranicamente centrada no autor, na sua pessoa, na sua história, nos seus gostos, nas suas paixões. A tentativa dessa teoria é de alguma forma desacralizar a imagem do autor para transformar a relação que o leitor tem com o texto. A ideia de texto é apresentada não como uma sequência de palavras que tem um sentido único, e sim como um espaço em que várias escritas se encontram ou várias escritas se contestam e nenhuma delas é 100% original. A ideia é que o texto é sempre um emaranhado de ideias prévias ou, na palavra dele, um tecido de citações. Então ele acha que se o texto tem um autor, ele passa a ter alguém que vai poder dar explicações sobre ele, alguém que vai dar a impressão de que o texto tem um sentido único, de que existe um sentido último também, como ele fala. E aí a ideia final é de que o ideal seria deslocar esse papel de atribuição de sentido do autor para o leitor. É claro que essa teoria não é consensual. Fazendo uma pesquisa na internet, a gente encontra várias notícias sobre autores reclamando da análise que fizeram sobre a obra deles, ou discordando das palavras que usaram para descrever no Wikipédia, ou reclamando porque acham que o público está interpretando de um jeito que deturpa o sentido que eles queriam. Ou seja, nem todo mundo deseja o desaparecimento da figura do autor como o detentor dos significados. Mas é interessante saber que as coisas não são tão óbvias quanto elas podem parecer, né? O caso do Nando Reis só foi ilustrativo para a gente poder fazer uma introdução a essa teoria, principalmente porque a maior parte das reações foi: gente, quem esse povo que fez a prova acha que é para saber mais que o autor da música? Nosso objetivo aqui não é nem invalidar a resposta do Nando. É claro que o autor tem uma ideia sobre a obra dele, tem um propósito para ela, e é interessante a gente poder ouvir sobre como ele entende aquilo que ele fez. Para quem estiver interessado, todos os textos que eu consultei sobre esse assunto e o vídeo do Nando comentando o episódio estão aqui na descrição. E só para terminar, o Português é Legal existe no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a gente também tem um site, então se você gosta do conteúdo, você pode acompanhar em todos esses lugares. E muito obrigada por quem assistiu até aqui!